Bem-vindo de todas as cores da mente, com o diagnóstico a gente, um ritmo divertido. Olá, eu sou o Márcio Eu sou o Tiago. e mais uma vez estamos aqui para apresentar para vocês o nosso podcast Todas as Cores da Mente, com a nossa intenção de expressar nossa experiência pessoal como LGBTQIA+, como neurodivergente e como estrangeiro no Reino Unido. Então, nós vamos explicar um pouquinho hoje sobre a medicação e também sobre algumas experiências. E a gente, como sempre, vai sair fora do assunto, mas a gente vai tentar voltar sempre que possível. Porque temos TDAH. Hoje o nosso convidado especial é o Talon, é um bom amigo meu, e vamos falar um pouco sobre a medicação e desafios que temos com a medicação, a escassez também, e vamos começar por falar sobre isso mesmo. Eu neste momento vou falar sobre o que eu estou a tomar. Eu tomo o Alvance, que no Eu Brasil também tomo o Vivance, que é no Brasil. Exato. Qual é que tu tomas? Também é o Elvance. Só que a fórmula dele é lidexanfetamina, então é um outro tipo de droga, é um medicamento americano, né? Ele não é muito antigo. Ele está no Sim. mercado, acho que por volta de 5 anos. Sim. Nós tínhamos falado do nosso episódio que nós temos que passar por uma espécie de experimentação sobre a medicação. Ou seja, nós, quando temos o diagnóstico, passamos cerca de 3 meses a experimentar vários tipos de medicação. No meu caso, que é uma medicação que chama-se slow release, que faz efeito várias vezes ao dia, mas de uma forma muito... Um tempo prolongado, Prolongado, né? Exato, que era a palavra que estava à procura. E que, em vez de medicação durar só para 2, 3 horas, ela consegue durar até 8 horas. E é isso que vamos falar um pouco neste episódio. Mas como foi no teu diagnóstico, como é que foi prescrito, como é que eles chegaram a essa conclusão? Como a gente falou um pouco, foi bem breve no episódio passado, a minha experiência com o TDAH e até conseguir o diagnóstico e pegar a medicação foi imediata. Eu fui diagnosticado com o TDAH e já comecei a tomar o remédio de forma privada. Antes que eu pudesse passar para o Sistema Nacional de Saúde, eu passei pelo psiquiatra. Então, como eu passava por um psiquiatra privado, eu tinha que pagar o valor total de toda a medicação. Então, era uma medicação que me custava por volta de 150 libras por mês. Uau. Até o Sistema Nacional de Saúde daqui, o NHS, passar isso para o meu médico de família, que é o nosso clínico geral do Brasil. Sim. E que é o DP daqui, e eles passarem, e daí então eu passar a receber a medicação pelo preço de uma receita, de uma prescrição médica. Claro, ok. E como é que foi a tua experiência desde o diagnóstico? Em primeiro lugar, conta-nos a tua experiência. Foste diagnosticado aqui no UK? Sim, se apresenta um pouco pra gente, né? A gente falou sobre vocês, a gente não deixou você falar. Não, eu ia logo dizer que é um prazer estar aqui com você. Compartilhar um pouco da minha experiência. Eu acho que a gente vai aprendendo junto, né? Trazendo as nossas perspectivas. Sim. E ainda mais algo tão presente na minha vida quanto o TDAH. Mas, apesar de ser muito presente hoje, é algo recente para mim. Eu fui diagnosticado há 3 anos atrás, mais ou menos. Um pouquinho menos, na verdade. E como aconteceu o meu processo? Eu estava vivendo no Rio de Janeiro, na época, e eu passei por um episódio de ansiedade e depressão, onde eu já fazia terapia com psicóloga, e eu comecei a fazer um acompanhamento com uma psiquiatra, onde a gente testou algumas medicações para lidar com a ansiedade. Mas as medicações estavam fazendo um certo efeito, né? Claro que eu tinha outras questões na minha vida que eu tinha que resolver também. À medida que eu resolvi elas, eu consegui olhar para a ansiedade ou para a depressão por um outro viés, onde a medicação já não estava fazendo tanto efeito assim. Eu, por sempre me acompanhar e fazer terapia, sempre fui muito atento às reações e
me medicava de vez em quando, dependendo da Até situação. com DH mesmo, né? A gente tenta analisar tudo que tá passando, né? Assim, eu acho que no meu caso, eu sou uma pessoa que eu sempre busquei muito a experimentação, né? Sim. Pra buscar o autoconhecimento, né? E então eu lembro que teve uma época, eu tinha um namorado que ele tinha TDAH e ele fazia medicação com Ritalina. Então eu experimentei Ritalina, por exemplo, né? Mas nessa época eu não sabia que eu tinha TDAH. Certo. E a Ritalina, na época, sentia os efeitos, mas não era nada que me estabilizava, né? Era algo que eu usava Sim. de uma maneira não correta, digamos assim, para a busca da eficiência, que é algo muito comum hoje em dia. As pessoas buscam Até esse que tipo de muito medicação. estudante usa, né, para É. fazer esse tipo de medicação. Assim. Até como nos Estados Unidos é muito normal usarem o Adderall para tanto para os estudos, para ter uma certa eficiência, mas também como a droga recreativa, que misturada com álcool dá uma certa euforia e pronto, que também aqui no UK já vi pessoas a fazerem. Já me pediram meu remédio. Sim, sim, a mim também já pediram. me pediram. Mas assim, eu acho que isso é interessante, porque uma coisa é a gente trazer em evidência que as pessoas fazem um uso indiscriminado desse tipo de medicação e que isso tem efeitos colaterais mais graves em quem não tem a TDAH. Então, o fato de a gente estar trazendo essa experiência de como acontece, né? De maneira alguma a gente está incentivando as pessoas a fazerem a busca do uso desse tipo de medicação, porque pode trazer problemas, né? Mentais. Sim. Mas, enfim, experimentei Ritalina antes, vi que não era muito para mim, mas me ajudava no meu foco. E aí, depois que eu passei por esse episódio de depressão, um amigo meu estava tomando Benvance e ele me deixou 3 comprimidos para eu testar, né? E foi quando eu experimentei e me senti muito estabilizado e muito poderoso, digamos assim, né? Porque eu senti que eu tive acesso a recursos da minha mente que antes eu não tinha de uma forma tão fácil assim, Sim. né? Então, como eu já estava fazendo acompanhamento com a psiquiatra, eu acho que é muito importante ter uma conversa muito transparente com a psiquiatra. Então, eu sempre tive com a minha psico de todas as experiências, de todos os tipos de químicos que eu já tinha experimentado na minha vida, como que isso reagia no meu corpo, para que ela também pudesse entender mais ou menos como que a química funciona no meu cérebro, né? Então, a partir do meu feedback da experiência que eu tive com os 3 comprimidos de Venvance, a gente começou a considerar mais a hipótese de eu ter TDAH. Porque na época estava bem difícil de me diagnosticar, é ansiedade, é depressão, é uma depressão atípica, porque dentro do espectro do TDAH sempre fui uma pessoa muito funcional, assim, se tu olha para o meu histórico de vida, do tipo de faculdade que eu fiz, não diz que é uma pessoa TDAH, né? Mas o que eu sempre tinha era muito cansaço, muita dificuldade de realizar as coisas que eu criava na minha cabeça, né? Eu sempre fui uma pessoa muito criativa, mas como que tu sai desse lugar de criação para um lugar de execução, né? Então, apesar de ser muito funcional, eu ainda assim tinha a sensação de que eu não conseguia realizar as coisas. Era muito procrastinar. Sim, e dormia, o sono era uma fuga, né? Eu tava lá cansado, eu precisava, hoje eu entendo, eu precisava de uma dopamina. O que eu ia fazer? Eu ia tirar uma soneca de 15 minutos, ou eu ia tomar um café, ou eu ia buscar outras coisas que pudessem me dar aquela motivação para executar as coisas. Aquela busca da dopamina constante, né? Que até o café às vezes te dá esse hit de dopamina, mas na verdade ele só vai levantar a tua dopamina, ele não aumenta a sua dopamina, ele dá aquele boost de dopamina e cai, Sim. E a queda é maior, né? E é muito interessante tocar nesse aspecto da dopamina, porque há pessoas que pensam o DDAH é só uma criação na vossa cabeça. Não, é de facto uma irregularidade química no nosso cérebro, e as pessoas que têm o diagnóstico do TDAH têm um imbalance, químico, uma insuficiência da dopamina. Na verdade não, a gente na verdade tem uma formação cerebral diferente. Exatamente. Na verdade não é nem que a gente tenha uma falta daquela química, é que o corpo da gente trabalha com a dopamina de uma forma diferente para a gente viver no espectro
Exatamente. normal. Os nossos receptores no cérebro são diferentes e Sim. processam a dopamina de forma diferente e recebemos a dopamina de forma diferente. Por isso a medicação ser tão importante Sim. para fazer essa regulação. E eu sentia isso também. Eu não tinha o teu diagnóstico da tua forma, como vocês era um pouco o vosso é mais parecidos. Eu já sou o contrário, já tenho muita energia. Sim. E tento fazer tudo ao mesmo tempo. E quem me conhece sabe disso. Onde eu vou, eu começo, eu domino e tenho uma grande dificuldade não na organização, mas queria fazer tudo ao mesmo tempo e não consegui parar. E então para mim esse foi sempre um grande desafio desde que era criança, porque toda a gente sabia que eu conseguia conseguia estabilizar uma turma, conseguia fazer com que toda a gente estivesse distraída, mas ao mesmo tempo tinha um processo criativo muito grande e tinha muita execução também, mas era muito desorganizado. E o que eu começava a fazer no momento, passados segundos, eu mudava a minha atenção para outra coisa. E vocês, até no vídeo, vão poder reparar que eu às vezes estou a olhar para todo lado, e acho que até já falei isso no primeiro episódio. Onde se mexe de tudo quanto é forma. Eu faço Não, isso. mas Então é assim. você como eu te disse até antes, você tem o clássico de TDAH, que é o ADD, né? Que todo mundo conhece como TDAH, então eu sempre soube que você tinha, desde que eu te conheci. Sim, Porque você começa uma coisa, não para, daí você fala, não, e a perfeição, enquanto não saiu da forma. Estou assim, Inclusive, se vocês verem quantas luzes tem aqui, vocês não vão acreditar. Meu olho não aguenta, tá? Que é muita luz. Enquanto não sai a luz do jeito que ele quer, ele não faz. E é o típico, ele tá sempre ali. Vamos sair, vamos dançar, vamos fazer isso. Eu já não. O meu caso é completamente diferente. Minha cabeça trabalha a 200 por hora. Eu tenho todos os meus projetos. Meus projetos daqui um ano, daqui 2 semanas, meu projeto daqui um ano já mudou totalmente. Minha cabeça fez tudo aquilo. Então, como para vocês sempre foi o típico do TDAH, né? A gente sempre soube que você tinha o tipo do TDAH, até pelo seu tipo de atitude, de perfeccionismo com coisas que a gente não vê diferença nenhuma, mas ele tá vendo a diferença. A gente tem muita luz aqui, eu não consigo enxergar, por isso que eu tô sempre olhando para lá, que eu não olho para cá, que tá queimando meu olho. Enfim, a minha informação foi muito menor sobre o TDAH, então a intenção que a gente tem é exatamente isso, explicar que cada um vai ter o seu acesso ao diagnóstico de uma forma correta, por isso é necessário procurar o teu médico de família primeiro, pedir uma informação e pedir para passar por um especialista, né, por um psiquiatra. E não é qualquer psiquiatra, é um psiquiatra que esteja atento à neurodiversidade. Porque algum psiquiatra que às vezes ele foca em uma outra área, mas assim, geralmente tem um psiquiatra específico que eu não vou saber te falar qual que é, que ele vai falar, olha, ele vai te dar uma consulta diferente, que a gente eu passei por uma consulta de 3 horas, você foi Também. 3 horas, você também, uma consulta longa, você já estava até em acesso, né? Sim, mas aqui a consulta de 3 horas foi com a minha psiquiatra no Brasil. No Brasil, sim, mas é quando ela quis pegar do ponto zero do que você era mesmo, né? Mas aqui no UK, o processo foi mais facilitado para mim, porque quando eu fui no meu GP, eles falaram que para eu ter uma consulta com um especialista, eu ia demorar muitos anos na fila. Então a estratégia que a gente bolou foi de eu conseguir um laudo da minha psiquiatra no Brasil. Sim. Ela escreveu um laudo em inglês, eu levei pro meu GP e aí, a partir daquele momento, eles já me prescreveram a medicação sem eu precisar entrar na fila. É que você já tinha o diagnóstico no Brasil, né? Claro. Não, nosso a gente não tinha o diagnóstico do Brasil. Até pelo tempo que a gente está aqui, né? O Thiago faz 2 anos ou 1 ano que você tem um diagnóstico? Eu tive 10 meses à espera, só para a medicação e para o titration. Você teve o diagnóstico, depois é a medicação, isso? Sim, então 2 anos, Eu tô na medicação desde quando? Desde de 2022, de fevereiro. No meu caso aqui, que eu virei um escravo da agenda. Porque eu populava os meus dias, a minha rotina de modo que eu não tinha para onde sair.
ao ponto de que eu não tinha outra opção a não ser continuar fazendo o Sim, que eu mas já tinha. desculpa interromper, mas isso antes da medicação ou An depois? assim minha vida inteira. Ok. Só que o que Ah, acontecia, se eu tinha por isso que eu muito funcional, mas a base de muito esforço, porque era muito cansativo. Era a desmotivação não era quando uma rotina, né? Era um task, né? Você tinha que fazer. era um task, então eu acordava às 6 da É. manhã e desde a época de colégio, ia às vezes mais cedo, aí faculdade, trabalhando de tarde, de noite, era uma coisa assim, sem pensar, Então você só chegava indo. à estafa, né? Chegava no quê? Uma estafa mental, assim, de você desligar, Sim, né? sim, cansadíssimo. Mas é isso, o que eu notei de diferença, a habilidade de gerenciar tempo, porque essas coisas assim, eu sempre fui muito bom com cálculo de tempo. Então, mas eu faço tudo de última hora, mas daí eu saio 1 minuto antes de sair, tá tudo certo. Às vezes não dava certo, mas, hoje, com a medicação, a partir do momento que eu tomei a medicação, eu tive muito mais clareza da minha vida, clareza mental absurda, né. Porque, assim, eu também tenho, deficiência auditiva, então eu sempre tive uma escuta muito seletiva e, às vezes, até me questiono: "Será que o meu TDAH não pode estar relacionado?". Nunca ninguém disse que sim, nem que não existem estudos sobre isso. Mas eu entendendo do meu funcionamento, como a minha atenção é desligada em função da minha audição, eu fico pensando: "Será? Será que não?". Mas enfim, não é papo para agora, mas o que eu tinha muito era essa audição seletiva, onde eu pegava só o que me interessa, como eu entendo, e principalmente nos ambientes onde eu não escuto direito, eu vou selecionando eu monto o contexto através do que eu consigo acessar de informação. E sempre foi assim na minha vida. Mas, quando eu comecei a tomar a medicação, parece que a informação vinha e eu começava a mapear todo o fluxo da informação de início ao fim, eu não me perdia, eu sabia exatamente quem tinha falado, o que tinha falado, como que a conversa está fluindo naquele ambiente. Isso foi algo que desde que eu comecei a tomar a medicação não mudou, graças a Deus. Isso é um ponto muito interessante em que estás a tocar, porque eu sinto que eu era muito assim também, eu tinha uma audição muito seletiva e eu só ouvia o que eu queria, não é? E fazia a interpretação do mundo através só daquela seleção. Uma das partes boas da medicação foi isso, foi a clareza. A clareza, a memória, eu tinha uma memória de peixe, que agora consigo mapear partes específicas da minha vida, até mesmo quando eu vou até criança, ou até mesmo situações em que foram recentes que normalmente eu não me consigo lembrar, ter esse acesso e ter esses recursos na tua mente, e que simplesmente vem e não só uma parte que eu acho que é muito importante para mim, para a minha experiência com a medicação. Eu não quero dizer que são vozes que nós temos na cabeça, mas muitas situações de conflito que eu tinha e discussões que eu costumava ter também com amigos e às vezes situações em que eu criava na minha própria cabeça e que gerava conflito, isso desapareceu. Ou seja, eu agora estou muito mais em sintonia comigo próprio, consigo perceber e entender as situações melhor e consigo ler melhor as situações que estão à minha volta. E então, muitas vezes, isto aqui afetava especialmente relacionamentos, em que eu criava muitas fantasias e criava muitos problemas sem necessidade. Agora sim, não tenho esse problema. Sinto que a medicação agora ajuda-me bastante a ter a não criar esses problemas porque eu consigo perceber o ambiente que está à minha volta. Eu acho que No meu, para mim, até por eu ter uma combinação do espectro de autismo e o TDAH, eu não sinto isso, eu não consigo ter essa clareza. O remédio me ajuda a funcionar, mas assim, foi muito tempo também de terapia para aprender a lidar com o que você criou, com esse task que você tinha de agenda todo dia, tal, que eu fiz vários, treinamentos, né, porque a gente faz um treinamento, uns exercícios que a gente falava que ela falava para fazer as coisas por 5 minutos, que era o task de 5 minutos. Faz que aquilo você vai acostumar com aquilo, porque senão eu procrastinava, mesmo com medicação. Para mim,
ela me tirou aquele edge de ouvir tudo. Essas vozes, às vezes você fala, a gente ouve a gente mesmo. A gente discute com a gente mesmo o tempo inteiro. O meu melhorou a minha procrastinação, mas eu não tenho essa clareza que vocês criaram, assim, porque eu acho até, igual eu falo, fator idade de novo. Vocês ainda são mais jovens, então o que para vocês hoje, o que é para vocês, não tô gostando disso não. Eu não tô falando nada. Não, o que para vocês é um hábito do dia a dia, da parte de computador, de mídia social, isso para mim é uma coisa que eu tive que aprender, porque não era uma realidade dos meus 20 anos. Vocês, nos seus 20 anos, vocês tinham essa realidade disso daí era normal. Então vocês até assim, por a gente ter muita informação hoje em dia, para mim isso foi, assim, terrível. Então, assim, lidar com tudo isso e com o TDAH, então eu simplesmente eu tinha uma estafa, assim, de morrer durante o dia, assim, à tarde. Falo morrer no sentido figurado. Eu de qualquer lugar que eu estava, assim, eu sentia um sono profundo, simplesmente eu tenho que dormir, porque a minha cabeça desligava. E é uma coisa comum. Até eu estava ouvindo sobre a É o doutora exaustão, Ana não é? Beatriz, é uma estafa mental, assim, absurda. É simplesmente a gente desliga. É. Então, assim, você passou pela desligar, assim, do nada. Você nunca foi muito de dormir à tarde e desligar, Não né? consigo. Então, É interessante, não é? Como o TDAH é tão diverso neste aspecto. Eu sou uma pessoa que tem energia e ainda hoje tive uma reunião em que estava a explicar que a energia que eu tenho quando acordo às 6, 7 da manhã é a mesma até à meia-noite. Eu consigo ter esse. nem acordar às 6 da manhã. Queres um pouco? Queres um pouco? Eu adoraria acordar às 6 da manhã. Eu nem não funciono de manhã. É. Enquanto eu não tomo meu remédio, demora meia hora para eu. Oi, tudo bem. É assim, é meia hora. Eu acordo tarde. Eu não consigo estar parado. Não. Eu acordo não acordo às 6 da manhã, mas acordo às 7 da manhã. Começo a fazer pão. Começo a preparar o pão para amanhã. E porque eu tenho encomendas. tiagoskitchen.com e eu tenho as encomendas e depois começo o resto do dia, se for a trabalhar no podcast, se for em reuniões, se estiver a trabalhar em música ou o que for, o que me mantiver ocupado. Mas eu acho muito interessante essa discussão, porque assim, não é simplesmente tomar medicação e isso de fato vai resolver, porque tem uma série de crenças, né, de sim. comportamentos que a gente se educou a operar dentro desses moldes, Uhum. que através de um apoio terapêutico com psicólogo, né, a gente consegue identificar esses padrões e começar a desfazer eles, né? Eu acho que a liberdade vem do entendimento dos nossos padrões, Sim. que vieram tanto do TDAH, mas da questão de criação, enfim. Eu lembro que eu comecei a tomar medicação, então isso ajudou muito. Como liberou mais dopamina, comecei a me sentir mais feliz, comecei a me sentir poderoso, comecei a poder executar mais, tanto é que foi nesse momento que eu lancei a minha marca, eu fiz exposição de arte, eu mudei de país, eu mudei de casa. As coisas começaram a acontecer de uma forma muito rápida, assim. Mas exatamente por isso, que eu me sentia em condições de executar. E os desafios, os problemas que antes me traziam medo de, não vou conseguir, eles começaram a me trazer emoção, do sentido, qual é o próximo desafio que eu vou fazer e vou finalizar, vou concluir, vou entregar. Próximo, problema, me dá problema. Mas assim, a gente acaba que o seu super foco foi naquilo, né? Então, eu quando comecei a tomar medicação, durante umas 3 semanas eu só chorava. Oh, Trouxe à tona toda a emoção, que eu não sou uma pessoa que chora. Eu não choro. Então, é uma pessoa assim que eu podia ver uma propaganda na televisão que eu tava chorando. Eu vi alguma coisa mais emocionante ali, e assim, foram 2, 3 semanas assim de liberar toda aquela emoção. Aí veio de repente, ok, eu tenho todos aqueles planos de fazer, vou fazer. Daí o super foco de fazer, uhum. mas aí 90% daquelas coisas lá, eu via que, nossa, não tinha muito sentido terminar aquilo. Daí assim, eu fui começando a dar uma liberada. Mas eu tive uma sensação totalmente de auto-perdão. Uhum. E a É muito gente, importante. a gente vai falar a respeito disso também numa situação sobre o masking, né? Porque a gente mascara também nossas emoções não só a emoção, mas assim, no dia a dia a gente se adapta ao que o mundo quer que a gente seja.
Então, de novo, voltando fatoridade, informação. Pessoas com mais de 40 anos não tiveram a informação que as pessoas mais jovens estão tendo. Então, assim, o bullying não existia na época de escola. Hoje em dia, as pessoas têm noção sobre neurodivergência, têm noção que são várias formas, não é uma coisa só. Então, que o cérebro funciona. Um cérebro não vai ser aquele padrão de industrialização, né? Não é só o pensamento, temos que ver que há mesmo reações químicas no nosso próprio cérebro que definitivamente alteram a nossa forma de pensar, a nossa forma de viver, que é muito importante. Tem o fator cultural, onde a gente vive, a gente tem que adaptar para várias coisas. E chama-se neurodivergência exatamente por isso, porque o cérebro ele não é formado para funcionar de uma forma só. A industrialização trouxe isso, né? A industrialização trouxe essa coisa de você tem que trabalhar tanto. Antigamente, as pessoas, se você for em história, até sobre psicanálise e tudo, você vai ver que o cérebro era funcional para o fight or flight, né? Que era para caça, para defesa. Então, o nosso cérebro, na verdade, ele continua praticamente naquela formação. A gente não conseguiu se adaptar a essa industrialização de padronizar o que você tem que pensar, o que você tem que fazer. Então, na verdade, nós somos os seres originários, né? Sim, e com isso acho que podemos terminar o nosso podcast para hoje. Muito obrigado, Tallene, por teres vindo. E tu também, Márcio. E assim, se a gente ficar conversando aqui a respeito disso, a gente vai ficar várias horas, porque é um assunto que rende, a gente gosta muito de falar a respeito disso. E se vocês tiverem algumas perguntas, por favor, coloquem no vídeo. Nós também deixamos no Spotify para colocarem as vossas questões, que nós tentamos responder no episódio seguinte, ou até mesmo nos comentários. Ideias também a respeito do que vocês querem que a gente fale a respeito. Sim. O nosso próximo episódio, nós vamos falar sobre como o TDAH e a imigração nos afeta. Acho que é esse o nosso próximo episódio. Por sermos estrangeiros e estamos aqui com o TDAH, como seria, né? Até o fator imigração é diferente para nós três. Exatamente. Você é europeu, eu sou brasileiro e você... Eu sou brasileiro e europeu também. Europeu, já ia imaginar, porque eu falei que você tem cara de italiano. O passaporte é italiano. Então, tá vendo? Então é isso. E com isso deixamos-vos. Não se esqueçam de clicar em subscrever e até mais uma próxima vez. Até a próxima. E eu sou o Márcio. Tiago. Tallene. E estão com todas as coisas da mente. Mais uma vez, muito obrigado. Até e tenham logo. um ótimo dia. Tchau, Todas as cores da mente, com o Tiago e Márcio, a gente, num ritmo divergente, nunca inconsequente. Vamos falar e cantar sobre tudo que há pra contar no nosso podcast animado, para todos que estão sintonizados.